aqui, né? Sim. Sim. Boa noite. A gente vai apresentar o trabalho agora de autômatos. Meu nome é Jean. Meus colegas de equipe são o Heitor, o Lucas e o Gustavo Luft. Vou fazer uma breve leitura do problema, que consiste em 4 personagens, que é o homem, o couve, o lobo e a ovelha. Problema 1. Um homem com um couve, um lobo e uma ovelha estão à margem esquerda do rio e existe um barco com 2 lugares para carregar o homem com um dos 3. Se o homem deixa a ovelha com o couve, ela o come. Ou o lobo com a ovelha, ele a come. Então, foi pensado num autômato com essa inconsistência e esse dado que deve ser levado em consideração para a modelagem. Bom, boa noite a todos. Essa é a modelagem do autômato que a gente fez para conseguir solucionar aquele problema, né? A gente conta com 10 estados totais. E o primeiro estado ali, cada estado é uma representação de como fica. Quem fica no lado esquerdo da margem e quem fica do lado direito da margem. O primeiro estado, que é o estado inicial, você vai ter todo com 4 integrantes, que é o lobo, o homem, a couve e a ovelha. Lembrando sempre que o homem, ele sempre tem que ir acompanhado com um, porque é ele que leva um membro para o outro lado. Então, ali no primeiro estado, você cai com o homem e a ovelha, e ficando com o outro estado, então, com o lobo e a couve do outro lado, que não tem problema, e o homem com a ovelha do outro lado. O homem volta para o estado inicial, volta para o outro lado da margem, perdão. E ali fica então o homem, o lobo e a couve. Do outro lado, a ovelha sozinha. Aqui você pode seguir por 2 caminhos que vai chegar no mesmo resultado, com uma ordem diferente. Que pegar o lado esquerdo, onde o homem leva o lobo, vai ficar a couve de um lado, o homem, a ovelha e o lobo do outro lado. O homem volta com a ovelha, ficando a ovelha, a couve e o homem do lado esquerdo e o lobo do lado direito. E ele vai com a couve pro outro lado, ficando com o homem, lobo e couve. Que você seguir pelo outro caminho, voltando naquele estado onde estava o homem, o lobo e a couve, que você cair com a couve, você vai chegar no estado com o homem, couve e ovelha. Você voltando com a ovelha, você vai ter o homem, o lobo e a ovelha. Do outro lado tá a couve. E aí você vai com o lobo, e que vai ficar homem, lobo e couve, e do outro lado a ovelha. Chegando nesse estado de qualquer uma das duas situações, do hipótese, perdão, você vai voltar com o homem para onde está a ovelha, no início do percurso, e depois você vai pegar a ovelha e levar para o estado final, fazendo que todo passem da margem. Exatamente. Agora vai ser comentado sobre a modelagem do autômato mínimo. Boa noite, eu sou o Heitor. A minimização que a gente fez, a gente seguiu os processos básicos de uma minimização. Nós criamos um estado inútil, que foi o nome dado ali, mas é basicamente que para uma minimização ser feita em um autômato, o autômato, cada um dos estados deve ter uma saída através de todas as letras do alfabeto. Ou seja, se um alfabeto fosse constituído de A e B, cada estado teria que ter uma saída com A ou com B. E foi isso que a gente fez, que a gente colocou aquele estado inútil, como foi apelidado, e também apelidado de Q11. E já que os outros estados do autômato que tivemos como base eram Q0, Q1 a Q10. Nós montamos essa tabela, que é a tabela de minimização, que você vai checar se há estados equivalentes para serem retirados e minimizados. Nas colunas, nós colocamos os estados de Q1 até a Q11, e nas linhas, nós também colocamos. Como daria uma matriz simétrica, nós retiramos metade dela, pois não faria diferença se eu comparar se o Q1 é igual ao Q2 e o Q2 é igual ao Q1. Portanto, nós retiramos metade da tabela.
Também não faria diferença nós vermos se o Q1 era equivalente ao Q1, pois é uma redundância. Por isso nós também tiramos aquela diagonal principal ali feita. Logo em seguida, nós seguimos o passo de que nenhum estado final pode ser equivalente a um estado não final. Portanto, a linha do Q10 inteira foi descartada essa possibilidade. Em seguida, nós seguimos os princípios de que, para dois estados serem equivalentes, se eles receberem a mesma entrada, eles devem ir para uma mesma saída. Ou seja, se Q1 e Q2 receberem um valor X, os dois teriam que ir para o mesmo estado Q3 ou Q4. E foi isso que nós fizemos ali na comparação. Nós usamos todos com o zero inicialmente, porque usando o zero não, o O da ovelha, perdão, porque como nenhum deles tem equivalência, vai para um estado equivalente, apenas fazendo com O a gente já descobre que eles não são equivalentes e, portanto, não precisaríamos fazer o resto do trabalho assim, aumentando a nossa carga. Fazendo toda essa tabela, nós descobrimos também que, logo, este autômato que a gente já fez, ele não possui estados equivalentes, ou seja, ele já está em seu estado mínimo, e o estado mínimo foi o autômato mínimo foi esse autômato de 10 estados que nós criamos. Exatamente. Foi notado que não teria mais como diminuir o autômato. Agora falar um pouquinho sobre a expressão regular. Luft. Bom, meu nome é Gustavo e eu vou explicar um pouquinho sobre ela. Bom, a expressão regular desse autômato, essa que eu já estou mostrando, aí até a parte do onde tem aquele H com loop, é a primeira parte lá, que antes daquela bifurcação que teve. Após ela tem a bifurcação, onde você vai poder escolher o lado que você quer ir, sendo o direito esquerdo, daí tem essa divisão decimais ali para dizer que é a bifurcação. E depois, onde tem aquele loop com H lá no final de novo, é a parte final do autômato. Isso é só frisando que dentro dessa expressão regular, a gente, na bifurcação que foi apresentada dentro do autômato, existe a condição, no caso, né? Onde ele pode tomar esse caminho indo com o lobo primeiro, depois a ovelha, depois o couve, ou pegando o caminho do couve com o lobo e a ovelha, a ovelha e o lobo. Então, essa foi a apresentação do nosso trabalho. Espero que todos tenham gostado e boa noite. Boa noite. Boa noite.